Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar apresentando alguns recursos do Blazor. Eu vou mostrar uma aplicação para visualizar arquivos PDF. Então eu vou aqui abrir essa aplicação, ela é bem simples. Então aqui eu tenho a página de apresentação com uma imagem e aqui eu tenho o menu PDF. Então aqui eu vou poder acessar um arquivo na máquina local, um arquivo PDF, selecioná-lo e exibir o seu conteúdo. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em procurar, ele vai me abrir aqui uma pasta e eu tenho aqui os arquivos PDF. Por exemplo, eu vou pegar esse arquivo aqui, PDF, vou selecionar, vou clicar em abrir, ele me dá aqui ó, o arquivo e aqui eu posso visualizar na página atual, ou se eu quiser abrir numa nova aba, eu posso fazer isso também. E aqui eu posso dar um zoom, eu posso fazer o download do arquivo, eu posso imprimir aqui o arquivo. Então é uma aplicação simples, mas prática. Então é isso que eu vou mostrar nesta aula, como criar esta aplicação que é um visualizador de PDF no Blazor. Então para criar essa aplicação nós seguimos o seguinte roteiro. Eu vou mostrar a seguir o roteiro básico e depois eu vou mostrar a aplicação. Então nós definimos o modelo de domínio que vai representar o meu arquivo PDF. Nós criamos o serviço para obter os arquivos PDF. Nós criamos também um serviço para enviar os arquivos do upload. Aqui eu estou definindo a interface e a sua implementação. Aí eu precisei incluir esses serviços no container DI da aplicação. Aí eu fiz alguns ajustes no arquivo index Razor, que vai ser a nossa página de apresentação, e no nave menu para mim colocar as opções no menu lateral. Configurei o arquivo underline imports Razor. Criei o componente para visualizar o PDF, que eu chamei de ver PDF. Para poder visualizar o arquivo PDF numa nova aba, eu usei um arquivo JavaScript que eu criei dentro da pasta www.root. Aí eu tive que definir esse arquivo, esse script no arquivo underline host, e eu precisei criar a pasta images dentro da pasta www.root da aplicação e a pasta uploads, que vai receber os arquivos PDF que eu vou visualizar. Então agora eu vou abrir aqui o projeto no Blazor, vou pará-lo que ele estava em execução e está aqui o meu projeto. Ele é um projeto Blazor Server. Eu poderia obter o mesmo resultado criando uma aplicação Blazor Web Assembler com hospedagem em ASP.NET. Eu teria um pouquinho mais de trabalho para poder enviar o arquivo do cliente para o servidor. Então o projeto Blazor Server ele serve melhor a esse propósito. Então na pasta data eu criei o meu modelo de domínio que representa o arquivo PDF que eu vou ler. Então nesse arquivo eu defini aqui um ID, um nome, o caminho dele e uma lista com o nome de arquivos que vai representar a lista de arquivos PDF que eu tenho. Então esse seria o meu domínio. A seguir eu criei uma pasta Services e nessa pasta Services eu defini os serviços. Vamos começar com um serviço de upload. Então ó, criei uma interface e aqui note que eu estou definindo um contrato que representa aqui a implementação de um método assíncrono que eu chamei arquivo upload, e aqui eu estou usando a interface eBrowserFile. Essa interface ela é um recurso do componente input file, ela representa os dados do arquivo selecionado. Então eu vou ter que implementar o upload desses arquivos aqui, que vão ser selecionados pelo componente input file. A implementação foi feita na classe concreta upload service, cujo código é o seguinte. Aqui ó, eu precisei injetar no construtor dessa classe uma instância de iWeb Host Environment. Isso é necessário porque eu vou usar essa instância para mim obter o caminho da pasta aonde eu vou enviar os arquivos, que é a pasta uploads. Eu vou mostrar essa pasta que tem que ser criada dentro da pasta www.root. Então olha, eu uso a instância e aqui ó, eu uso um path combine e aqui eu vou obter o caminho absoluto da pasta uploads para onde eu estou enviando o arquivo. Observe que aqui eu defini aqui uma variável chamada tamanho máximo permitido. Isso é necessário porque quando eu for enviar o arquivo eu tenho que obter o caminho do arquivo com o seu nome. Aí eu estou criando um memory stream que na verdade aqui nem
precisa disso, né? E a seguir eu estou criando aqui um file stream usando o caminho absoluto do arquivo lá no servidor e estou usando o file mode create, que na verdade vai criar esse arquivo. E a seguir eu estou usando o método openReadStream do input file, que faz basicamente a leitura desse stream e vai copiar o conteúdo do arquivo para o arquivo que ele criou aqui, ó. Esse método ele tem um limite de tamanho de arquivo para 500 KB. Então aqui eu estou verificando se o tamanho do arquivo que eu selecionei foi maior que 500 KB, aí eu estou lançando uma exceção, que eu vou mostrar como eu estou tratando essa exceção. E aqui também eu estou usando um bloco try-catch e estou lançando uma exception aqui. Então esse seria o serviço para enviar arquivo. Ele está usando aqui os recursos do input file, o openReadStream, copiar o conteúdo do arquivo que eu selecionei para um arquivo que ele criou lá na pasta do servidor uploads. Então ele está obtendo o caminho absoluto aqui. Então esse seria o serviço de upload. O serviço do arquivo, que eu chamei de arquivo service, ele apenas é usado para mim obter os arquivos contidos nessa pasta upload. Então ele vai me retornar uma lista de arquivos do meu domínio, que é o tipo arquivo PDF. A implementação desse código também é bem simples, ó. Eu estou injetando uma instância de Web Host Environment e aqui no método getPDFs, ó, eu obtenho o caminho absoluto da pasta uploads e aqui, ó, eu percorro e obtenho nesse caminho os arquivos PDF e monto a lista de arquivos e retorno com o ID, o nome do arquivo e o caminho do arquivo. Basicamente é isso. O tratamento de erro que é usado aqui, ó, no lançamento dessas exceções, está sendo feito por um componente que eu criei aqui na pasta shared chamada erro.razor. Esse componente ele é usado para fazer o log dos erros e para exibir a mensagem de erro. Então aqui eu estou usando um componente e passando o componente como um cascade inválido para os componentes filhos. Então eu preciso envolver aqui, ó, no componente app_razor, eu preciso empacotar aqui, né, o componente router com o meu componente erro. Isso vai permitir que o componente erro seja colocado em cascata em qualquer componente do aplicativo onde o componente erro for recebido como um cascading parameter. Então, com isso, eu vou poder usar o componente erro na minha aplicação. E aqui, ó, eu vou mostrar depois, mas aqui na pasta pages, olha, para mim usar o componente, eu vou no componente que eu criei, eu tenho que defini-lo aqui, ó, o componente como um cascading parameter, que é o meu componente erro. Ó. E a chamada do método, dentro do bloco try-catch, eu uso a instância de erro e uso o método processError. Então esse componente erro é que está fazendo o tratamento de erro e está tratando esse erro aqui, ó, que pode ocorrer aqui e que também pode ocorrer aqui, quando eu for ler o stream do arquivo que eu selecionei. Aqui no arquivo imports.razor, eu estou definindo aqui os namespaces para as pastas datas do meu projeto, né? Services e shared. E aqui o namespace do meu projeto. Aqui eu estou usando o JS Interop, que eu vou usar aqui um arquivo JavaScript. E o componente input file, ele precisa desse namespace, ASP.NET Core Components Forms. Os demais são namespaces padrão que são criados quando você cria o projeto. Então vamos ver o componente ver.pdf, que é o componente principal aqui do meu projeto. Aqui no Nav Menu, ó, apenas para constar, eu ajustei aqui, né, o link para exibir aqui, ó, a opção PDF, mapeando aqui para a rota PDF. Então aqui no componente ver.pdf, ó, é esse componente que vai ser renderizado naquela opção de menu. Então aqui eu estou injetando os serviços, estou injetando aqui o interop do JavaScript e o Web Host Environment que eu vou usar. Aqui, para mim poder usar esses serviços aqui, eu tive que incluí-los aqui no container de injeção de dependência, aqui no arquivo program. Então eu dei um build service add scope, o meu serviço para tratamento dos arquivos, para fazer o upload. Então é por isso que eu posso usá-los aqui neste componente ver.pdf.razor. Aqui eu estou usando um componente file, olha. Essa opção múltipla vai permitir eu selecionar mais de um arquivo. Aqui eu estou criando uma tabela HTML, onde eu estou definindo aqui no cabeçalho o ID, o nome do arquivo e a opção de visualização. Então, quando eu selecionar um arquivo, eu vou verificar se foi selecionado algum arquivo e se foi, eu vou fazer o seguinte, eu vou percorrer a lista de arquivos que eu tenho lá aqui na pasta www.root. Eu tenho a pasta images com a imagem que eu estou usando no componente index
E a pasta Uploads, olha, que contém o arquivo PDF. Aquele primeiro arquivo PDF que eu mostrei na visualização, ele está dentro da pasta Uploads. Todo arquivo que eu selecionar vai ser feito um upload para essa pasta. Então ela tem que existir aqui, né? Então aqui eu estou verificando se eu tenho arquivo selecionado. E se eu tiver, eu vou percorrer esses arquivos e eu vou exibir aqui, ó, o ID do arquivo, o nome do arquivo e 2 botões. Então aqui nesses buttons eu tenho os eventos onClick. No primeiro eu estou chamando aqui o mostrar na página. Eu vou exibir o PDF na página onde eu estou. E o segundo vai abrir uma nova aba. Então eu tenho aqui o método mostrar em nova aba. Então aqui eu vou exibir as mensagens de erro, caso elas existam. E aqui, ó, eu vou exibir o PDF. Então para exibir o PDF eu estou usando um iframe, que significa um quadro embutido. Então essa tag iframe, ela define uma região retangular dentro do meu documento, na qual eu posso exibir um documento PDF, como eu estou fazendo aqui. Então note que ele vai lá dentro da pasta Uploads e obtém o nome do arquivo PDF. E aqui estou definindo um estilo para definir a largura e a altura aqui desse quadro iframe. Então aqui no código, olha, ó, eu estou criando uma instância do meu arquivo PDF. Ó, essa aqui é a nova sintaxe. Então como eu estou definindo o tipo aqui, eu não preciso mais repetir aqui, ó, new arquivo PDF. Isso aqui é C# 10. Aqui eu estou usando um read only list, que é uma lista somente leitura dos arquivos selecionados, ó, que são do tipo iBrowserFile, que são os arquivos selecionados aqui no componente input file. Nesse componente eu tenho aqui um método tratar arquivo selecionado, que vai ser disparado toda vez que eu selecionar um arquivo, né? Então aqui, olha, eu estou definindo aqui 2 variáveis, o nome do arquivo PDF e o erro com valores iniciais vazio. Aqui é o meu componente para tratar o erro, ó. Aqui eu estou tratando o arquivo selecionado. Então aqui, ó, eu posso receber mais de um arquivo. Então aqui eu estou dando um try catch, olha. Então aqui eu estou obtendo a lista de entrada dos arquivos selecionados nesse método getMultipleFile. Foram selecionados pelo input file. E aqui eu dou um for each nos arquivos selecionados, verifico se ele não é null e faço o upload. Depois de fazer o upload, eu obtenho os arquivos daquela pasta e vou exibir aqui nos arquivos PDF, que vai exibir aqui na tabela. Se houver qualquer exceção, eu logo o erro e exibo a mensagem de erro. E aqui, ó, quando eu clicar para mostrar na página, eu vou obter o nome do arquivo pelo nome e vou exibir no iframe. Mostrar em nova aba vai obter o nome do arquivo, só que aqui eu vou invocar um código JavaScript que eu criei aqui, ó, que é esse código aqui. Abrir nova aba, eu passo o nome do arquivo PDF, dou um wide open, ele vai abrir, ó, na pasta Uploads do servidor o nome do arquivo. Então, para isso funcionar, eu tenho que vir aqui em Layout e definir aqui o arquivo de script que eu estou utilizando. Dentro da pasta JS, o arquivo que eu chamei de script.js, exatamente esse aqui, ó, pasta JS dentro de www.root, que é esse script aqui. Então, com essas 2 opções, eu posso exibir o PDF na página atual ou em uma nova aba. Então, basicamente é isso. É um código simples, mas ele é prático. Então, vamos ver ele funcionando e vamos ver aqui o comportamento da nossa aplicação Blazor Server para visualizar PDF. Então, ó, a página inicial com a imagem. Então, ó, eu vou selecionar um arquivo para visualizar, um arquivo que seja menor do que 500 KB. Por exemplo, esse arquivo aqui, ó, Docker for Virtualization. Percebeu? Ó, ele fez o upload. Se eu for aqui na pasta upload, ó, tá vendo? Ele fez o upload do arquivo aqui, ó, e já copiou seu conteúdo. Então agora, se eu quiser visualizar na página, eu clico aqui, ele me abre aqui, ó, dentro do iframe, a visualização do PDF. Se eu quiser ver numa outra aba, eu clico aqui, ele me abre aqui, ó, a visualização do arquivo PDF. Agora eu vou tentar ler um arquivo maior do que 500 KB. Ó. Vou pegar esse aqui, ó, 560 KB. Quando eu tentar selecionar, olha, e abrir, ele vai me dar tamanho do arquivo excede o limite permitido. Então ele não faz o upload, me dá a mensagem de erro. Então vamos selecionar outro. Eu vou pegar aqui, ó, Secularization of Science. Vou selecionar, vou abrir, ó, vou exibir na página atual. Como eu já mostrei, né, ó, eu posso diminuir o tamanho, eu posso trabalhar aqui com visualizações, eu posso imprimir. Aqui ele está usando a minha impressora, né, os recursos da minha impressora local, que é uma Epson. Então aqui eu posso escolher um retrato, paisagem, né,
Esse aqui é recurso local da minha impressora. Posso fazer o download do arquivo, se eu estivesse acessando o servidor. Tenho aqui alguns recursos do iFrame. E é isso aqui. É uma aplicação Blazor Server, que você pode usar para visualizar PDF de uma maneira simples. E se você quiser, você pode também incrementar aqui essa aplicação com outros recursos. Então era isso. Até a semana que vem.